Fala pessoal, começando mais um Cinefilia Pop aí para falar de cinema, de filmes, de séries e tudo mais. E finalmente chegou ao fim a série Outer Range, Além da Margem, série aí do Prime Video, estrelada pelo Josh Brolin, né? É uma série meio de mistério, tem um pouco de faroeste ali, aquela coisa meio texana, rodeio. E aí, Alder, o que você achou da série aí? Pois é, cara, muitas questões, né, pra ser dita sobre essa série. Pode-se dizer inicialmente que ela é uma série surpreendente, assim. É difícil você pensar o que esperar dela. Esse plot inicial já é bastante intrigante, né? Quer dizer, vamos fazer uma série de Velho Oeste em algum lugar, que é um cowboy típico, tem ali um conflito local, tem questões familiares acontecendo, e a série ela meio que vai jogando com tudo que tem de elemento que ela pode trabalhar, assim. Trabalha questões de relacionamento familiar, de conflito, de terra, né, de propriedade, como você falou, dentro desse universo aí texano, acho que é Wyoming que eles estão. E aí eles estão com aquela coisa, tem os rodeios e tem todo aquele cenário, né, mais rural americano. Ao mesmo tempo, eles vão trabalhando com uma questão policial, né, uma série também policial, que tem ali elementos de investigação, né? E ao mesmo tempo, e aí é o mais louco de tudo, é uma série que trabalha, eu não vou dizer surrealidade, porque eu acho que ela tenta se embasar numa lógica científica tipo de física quântica, assim, né? Claro que a forma como ela vai apresentando pra gente é no sentido de confusão. Sempre tentar deixar a gente mais intrigado e daí gerando cada vez mais dúvida do que ter respostas, né? É uma série que acaba tentando juntar num saco um monte de tipo de elemento narrativo pra gente, de alguma forma, tentar gostar ou de um elemento ou de outro, ou de uma forma ou de outra. Vai surpreendendo você os caminhos que elas vão tomando, que os personagens, os rumos dos personagens são coisas... Ela sempre tenta pegar no lance dela, superar aquilo que você esperava do personagem, de acontecer coisas que vocês realmente não estavam esperando e de te surpreender. Essa é a lógica da série, pra mim, assim, isso que ficou marcado. Bom, vamos tentar sempre surpreender, ir pra onde ninguém estava esperando e criar dúvidas e criar mistério e criar intrigas pra deixar as pessoas instigadas e lembrando aí séries assim, talvez como Dark, talvez como até o Lost, talvez. Esse negócio de ficar trabalhando com mistérios e você se intrigar por eles e tentar encontrar respostas, mas muitas vezes não receber essas respostas, só receber mais dúvida, mais mistério, mais coisas assim incoerentes em algum lugar que você não imaginaria que o personagem faria ou que ele agiria de determinada forma e você não tem uma explicações muito concretas. Eu acho que a série vai por esse caminho. Então, pra quem gosta desse tipo de mistério, eu acho que vai interessar, né? Agora, se você fica muito confuso e sente falta de um chão seguro pra caminhar, eu acho que a série começa, vai ficando, cada vez mais você assiste, a areia vai ficando mais movediça, né? E o chão menos concreto, assim. Quais são as suas impressões aí? A relação entre eles é uma coisa que é estranha, né? Porque, assim, muitas atitudes que eles tomam, os personagens da série tomam, não são atitudes lógicas, né? Racionais, né? Tem sempre uma coisa meio de loucura ali, de uma coisa mais onírica lá. São atitudes que não são racionais, né? O relacionamento entre eles é meio estranho, assim, entre as pessoas, de modo geral, principalmente na família, né? O Josh Brolin, lá, aquele núcleo familiar, que eles têm bastante ressentimento, tem toda aquela questão de desgaste, de relacionamento, mas isso sempre desemboca de uma forma meio estranha, assim. Até o clímax da série é uma perseguição, uma coisa meio, não falo de quem, mas uma perseguição meio estranha, né? Você fala, nossa, por que estão fazendo isso, cara? O que motivou essa atitude dos caras? E aquela questão do buraco que aparece na propriedade, que ninguém sabe se é uma passagem interdimensional. Eles falam em questão de tempo, né? A menina sempre bate nessa tecla, é o tempo. Tem essa questão de viagem no tempo na série, né? Uma forma bem contida, mas você não sabe também se isso influencia eles de alguma forma, ou se é só aquilo. Você vê que é uma série pensada que é pra ter mais de uma temporada, né? Que ela terminou com várias coisas em aberto ali, e tem coisas que você já vê que, ó, já tá se desenhando, porque eles não vão resolver isso agora, eles vão deixar pra resolver lá na frente. Como eu tinha vindo da outra série, aquela da Apple+, né, da Severance, e aí é inevitável meio que você comparar a temática, as coisas fora do lugar, as coisas estranhas. O Severance, nesse ponto, ele é muito mais preciso de causar estranheza, assim. Essa série é mais melancólica, né, uma coisa mais da solidão deles e aquele elemento estranho.
Mas é uma boa série de mistério, assim, ela mantém você investido. Não é, você não fica ávido pra saber o que tá acontecendo em seguida, qual é o próximo episódio, mas ela consegue te manter, assim, consegue te segurar. E o Josh Brolin entrega muito, né, cara? O Josh Brolin, ele como aquele fazendeiro americano clássico, ele segura, cara. Eu gosto também, gosto dele. Pra quem não reconhecer por conta do CGI, ele é o Thanos, né? Da Marvel. Mas ele é um ótimo ator, né? Ele tem outros filmes bem legais, né? Sicário, por exemplo, enfim. O elenco é bacana, tem realmente bons atores, ele, a esposa dele, o filho mais velho, tem umas cenas bem legais, assim, de atuação, da melancolia. A menina, Imogen Potts, ela é também bem boa, assim, eu acho ela bacana. Mas você comparou aí com Ruptura, que é uma outra série recente. Também traz um elemento de algum mistério, de alguma coisa meio esquisita, mas eu acho que ela vai te intrigando, mas dando um chão pra você caminhar, assim, junto com ela. Eu acho que ela é mais fácil de você seguir junto na história, né? De você ir vendo coerências nas ações dos personagens ou nas coisas como estão acontecendo. Eu acho que essa série começou muito bem, eu gostei muito do início da temporada. Ela trouxe mistérios que você realmente queria entender o que é isso. Mas eu acho que ela tomou uma opção na fase final dela, radicalizar demais, sabe? Essa perspectiva da confusão, do mistério e do não explicado. E aí quando ela revela alguns segredos pra gente, quase didaticamente, como por exemplo a questão da personagem da Imogen Potts, dessa menina, é uma coisa que tava muito óbvia já, assim, né? Então às vezes eles revelam segredos que já tava na cara de todo mundo, e às vezes tem um monte de coisa que eles não dão a menor pista do que seja e nunca respondem. Isso eu acho que vai gerando uma certa dificuldade de você ter um apego ao finalizar a série, pensando bem assim, sem tentar racionalizar muito. Você quer continuar vendo ou não, sabe? Quando falar assim, amanhã vai ter episódio novo, eu não vou estar tão empolgado quanto eu vou estar quando Ruptura voltar. Quero muito mais saber o que vai acontecer com Ruptura do que com essa, porque eu acho que ficou tão aberto. Se eu também não souber, que se dane, porque assim, tá tão difuso as questões. Ao mesmo tempo, tem muita qualidade, assim, é muito bem filmado, né? Eles trabalham muito bem a pouca luz, né? Assim, tem cenas que tinha um dia que eu tava assistindo de dia aqui em casa, eu tive que fechar a janela, fechar a porta, não deixar uma luz entrar em casa pra eu conseguir ver. É escuro, né? Mas eu gosto dessas ousadias visuais, né? De ter um feixezinho de luz, assim, que você segue. E aí você tá na escuridão junto com o personagem. Então você tem essa dificuldade de ver também. Então eu acho que, assim, cinematograficamente falando, a questão da fotografia, né? É interessante. E aí o elenco é bom, então tem cenas muito bem filmadas e um bom trabalho, assim, da equipe. E eu destaque também, eu não sei se é assim, né? Mas, por exemplo, eles mostram um pouco da cultura lá dos indígenas americanos, né? Bem, umas cenas bonitas, bem legal. Tem uma personagem também que é indígena, né? E ela tá meio que lutando também contra até o próprio preconceito, né? De ela tentar ser uma xerife indígena. É isso. Não é tão explorado, mas eu achei que essa atriz é carismática o suficiente para segurar essa parte. Do ponto de vista narrativo, por exemplo, existe um relacionamento que se cria na série em determinado momento, que é um relacionamento super importante, que, desculpa, assim, pra mim não fez nenhum sentido. É difícil eu falar quais são os personagens porque eu vou estar dando spoiler, porque isso acontece na fase final e eu acho que você deve estar pensando o que eu tô falando. Sim. Mas a coisa acontece de um jeito tão, assim, de repente, e de um jeito tão exagerado. Um relacionamento até bizarro, né? Esse relacionamento é bizarro. Bizarro, ele quer ser bizarro, né? Ele quer filmar de um jeito bizarro, estranho, o jeito que eles se interagem. Pra dizer outra coisa. Mas assim, pra você que é espectador, a não ser que em algum momento mais pra frente isso seja explicado, porque, não sei. E acontece de um jeito, de uma intensidade, de uma bizarrice que era completamente imprevisível, mas também não é orgânico. Então, Eu cheguei a pensar que ele tivesse lances de dominação mental, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa mais tipo de hipnose ou alguma coisa mais artificial, assim, que não fosse só a vontade deles, entendeu? Espero que fique claro na segunda temporada, porque tem coisa que você fala, meu, isso não tem como isso ser minimamente aceitável. Embora tenha coisas estranhas, o relacionamento entre duas pessoas tem coisas que são lógicas, né?
Tem coisa que acontece assim, você fala, isso não tem... Mas pra mim esse é o defeito da série, cara. Porque eu acho que se mesmo quando você constrói coisas a serem reveladas, você precisa dar uma base de fundamentação mínima pra você, enquanto espectador, ter vontade de acompanhar e se sentir num universo minimamente explicável. Você tem que ter um chão. No começo da série esse chão existia. Inclusive, tem um buraco, né? Isso tá até no trailer. Então tem um buraco lá que a gente não sabe muito bem pra onde leva, o que acontece com esse buraco e tal, mas você sabe que é uma coisa quase mística, ou é nesse universo científico da física quântica, então que lida com o tempo, com multiversos paralelos, a gente não sabe muito bem. Inclusive, um dos plots iniciais da série é que existe uma pessoa do núcleo familiar que tá desaparecida, né? Então você já, na sua cabeça, já relaciona. Bom, tem a ver com esse buraco aí, né? Esse desaparecimento. E essa série, ela tem um fator central na série, que é um crime que é cometido, as implicações desse crime, né? Tem as questões lá de a família tentar ocultar esse crime, enfim. O buraco participa dessa questão também, né? Aquela abertura lá tem uma participação importante. O que você achou desse plot do crime? Você ficou preocupado pelo personagem por ele poder ser preso? Você meio que ignorou esse plot? O que você achou dessa? Não, eu gostei, assim, inicialmente. Eu achei que trouxe uma tensão. Nesse momento, a série praticamente se torna uma série policial, de pessoas que cometeram um crime e precisam ocultar as provas, né, do que eles fizeram, e envolve até de uma maneira interessante o tal do buraco, mas eu achei esquisito a consequência do uso do buraco, assim. A impressão que dá é que em algum momento vai ser solucionado, mas esse é o tipo de série que dá um pouco de medo da gente não ter resposta para algumas coisas, sabe? Sim. De ficar no ar pra sempre, assim, e nunca ninguém responder o que aconteceu, e só te intrigou naquele momento. Essa questão desse corpo, desse homem assassinado, é uma dessas questões, assim. E a tensão gerada sobre isso, eu acho interessante. Essa tensão foi abandonada em algum momento, já pro final da temporada, mas praticamente, assim, se resolveu, né? E eu achei isso ruim, assim, eu achei que isso podia ter dado mais pano pra manga. Eu me lembrei disso, não sei se você chegou a ver o Twin Peaks, que é a série do David Lynch. Eu vi os episódios antigos da Twin Peaks. Guarda muitas relações. Eu acho que tem um ladinho que ele queria fazer algo assim, sabe? Nessa série. Que é ter o assassinato, que também... O Twin Peaks, o plot dessa série é uma menina encontrada morta na cidade de Twin Peaks, que é a Laura Palmer. Então a grande questão da série é quem assassinou a Laura Palmer. E aí vem um detetive, que é o personagem principal da série, para tentar desvendar esse mistério. E tem ali, é bastante dramatúrgico, é bastante novelesco, assim. Tem muitos personagens, mas ele vai trazendo elementos de surrealidade, né? E de mistério, de fantasia. E quando eu vi esse assassinato e essa relação com esse universo surreal, me lembrou um pouco. Mas acho que o Twin Peaks, a relação dos personagens, as coisas que estão acontecendo e a forma mais sutil como ele vai trazendo o fantástico, gera muito mais envolvimento nosso, sabe? Pela história. Eu acho que esses momentos são interessantes, eu gosto. O que eu não gosto é como ele de repente pega um caminho assim de completamente aberto, foge de qualquer tipo de possibilidade de concretude, assim, ele vai fugindo, ele vai indo embora. Tem uma cena final que eu também fiz uma outra relação na minha cabeça, né? É uma cena que começa a aparecer um monte de animal lá, um certo tipo de animal que aparece aos montes, assim, de repente, sem uma explicação muito do porquê, assim. E me lembrou um pouco do Magnolia, sabe? Quando tem a chuva de sapos, que é uma coisa que de repente acontece, assim, e é uma coisa catártica. Tem esse elemento, assim. Então acho que essa série, ela tenta brincar com essas coisas e trazer esse tipo de elemento. Mas eu acho que ela não chega no mesmo resultado que essas coisas que ela tá referenciando chegam, sabe? Os sapos do Magnolia têm uma importância e uma mudança do teor narrativo muito mais forte do que isso que aconteceu na série. E aí a série, ela começa tentando te dar um embasamento narrativo, mas ela vai descambando, assim. Eu senti isso, assim. E falando em coerências, embora a parte de fotografia, essa parte de toda estrutura é muito bonita, essa parte é muito legal. Muito bom. Mas você tinha falado de incoerência, se você reparar, o funcionamento daquele portal, vamos chamar assim, vamos chamar de buraco, aquele portal,
ele muda, né? O funcionamento não é o mesmo, né? É isso que eu quis dizer com o negócio do corpo do cara. Porque cada É. pessoa que entra lá, acontece uma coisa completamente diferente uma da outra, não tem um padrão. E se não tem padrão, você não tem como, tipo, entender nada, assim. A menos que na segunda temporada vão explicar, não, isso aconteceu desse jeito, porque assim, já esse aconteceu por isso, porque tinha isso aqui. Eu acho que não vou explicar, eu acho que vou deixar assim, quando cai lá, o efeito que o roteiro precisar que aconteça, ele acontece. Exatamente. Parece que é isso, né? Acontece o que precisa pra história. É isso que vai acontecer. História, Se vai voltar, se vai avançar, vai sair, se a pessoa vai sair do buraco, se vai cair do céu. Depende do roteiro. Eu achei uma coisa meio assim. Eles estabeleceram assim, toda vez que cair aqui, acontece isso. Subir, acontece isso. Não, eles caem lá dentro do portal e conforme for, vai pra frente, vai pra trás, vai e volta, depende ao gosto do freguês. É o que você falou, apesar dela ser uma série que descama meio pra loucura nos últimos capítulos, eu achei uma boa série, cara, apesar de tudo. De tudo que a gente tá falando aqui, eu achei uma série interessante, assim. Não, vale a pena.